Boa noite, meu nome é Job, eu sou professor de literatura no Colégio Objetivo. Os meninos pediram para que eu falasse um pouco de Érico Veríssimo, Incidente de Antares. Érico Veríssimo me evoca, em primeiro lugar, anos atrás, em que eu na oitava série li o seu romance, Ana Terra, e fiquei profundamente impressionado com a maneira daquele sujeito escrever, porque até então não conhecia nada. Ao longo da minha adolescência, a Rede Globo, sempre montava, fazia alguma série referente à obra dele, e eu tive a oportunidade de assistir O Tempo e o Vento, que seria uma coletânea de algumas obras dele, e que conta a história dos camaradas de um povo muito rico, de uma época revolucionária no Rio Grande do Sul. O Érico Veríssimo sempre me soou muito como um grande contador de histórias, que ele sempre foi, que talvez até apresente, como grande parte da crítica diz, certo desleixo literário, mas nunca, jamais, sem nos fazer ficar muito interessados, sempre nos deixando muito interessados para conhecer aquele universo do Rio Grande do Sul, das pessoas, da vida daquela região. Na década de 70, acredito que mais precisamente em 1973, ele publica o livro Incidente de Antares, que pouco tempo depois também se tornou uma minissérie famosa da Rede Globo de televisão. Na primeira parte dessa obra, o Érico Veríssimo retrata bem uma situação política que se assemelha quase a uma novela, porque existe uma temporalidade nesse momento, e marcada por confusões históricas políticas. Na segunda parte da obra, e que é justamente a parte que reflete, que fala sobre o incidente ocorrido na cidade de Antares, alguns mortos se tornam, 7 mortos para ser mais específico, se tornam insepultos, porque havia iniciado uma greve naquela região, e os mortos passariam, portanto, a noite no cemitério, para que no outro dia ou em outra situação eles viessem a ser enterrados. Esses mortos se levantam do caixão numa situação hipoteticamente surreal. Esse tipo de obra é uma obra que passamos a chamar de realismo fantástico, porque ela se enquadra numa situação em que a realidade é sobreposta pela possibilidade do sonho, das coisas que estão distantes da realidade como a gente conhece. E esses mortos descem à cidade para reivindicar o seu sepultamento, mas nessa reivindicação todos eles acabam adentrando demais o universo dos seus parentes, das suas famílias, e com isso, e nessa situação, eles podem ousar um bocado mais, justamente porque já perderam a vida, não possuem mais a nossa categoria de ser humano vivo, e portanto podem abusar um pouco do status daquela cidade. Com isso, claro, a cidade vem praticamente à histeria, há uma situação que acaba eclodindo com esse conflito, porque todos eles acabam revelando histórias, revelando situações políticas, pessoais, em que todos são culpados por algo, viveram situações extremas. Então os mortos levam essa cidade a quase uma histeria coletiva enlouquecedora, e quando finalmente, e depois de muito tormento, depois de muitas revelações, esses mortos conseguem ser sepultados, a cidade termina como termina a grande história da política brasileira, infelizmente até os dias de hoje, isso não deixa de ser atual. As coisas acabam em pizza, usando um termo metafórico, porque todas as situações vão sendo levemente esquecidas e aos poucos esquecidas completamente, como se a cidade tivesse desejado apenas ter tido algum sucesso temporário, entrar para o cenário daquele estado, daquele país, daquele estado, e a história acaba como acaba a grande história da política brasileira, em nada. E o Érico Veríssimo, muito pertinentemente, traça um quadro em que há citações de escritores que talvez sejam falsas, de escritores que ele inventa, de citações que ele inventa, mas uma história brasileira recente, com dados verdadeiros, e faz isso melhor do que ninguém, criando uma Antares fictícia numa situação muito brasileira e muito própria da nossa cultura.